aula de hoje, teremos questões de legislação de trânsito especial PRF. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Aline Florner. Sou criadora do método QR2 de estudo por questões, especializada em estudo de alto rendimento e professora do canal Estudante Estuda. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Gostou? Deixe um like para nos ajudar a produzir mais e mais conteúdos como esse. Comente qual disciplina quer que eu poste aqui. Quando você iniciar a bateria de questões, primeiro leia o enunciado da questão, pause o vídeo e veja se sabe a questão. Se tem 100% de certeza, dê play no vídeo e veja a resposta. Se tem dúvidas, antes de olhar a resposta, tente consultar o Google ou algum material de apoio. Se não tem como fazer essas opções, dê o play e veja a resposta. O motivo dessa orientação é que o cérebro gosta que seja aguçada a sua curiosidade. Quando você pesquisa algo, seu subconsciente entende que aquilo é importante e tende a memorizar, reter em memórias de longo prazo aquela informação. Ao ver a resposta, você terá algumas opções. Se errou, tudo bem, não fique triste, a hora de errar é agora, mas anote a resposta ou sua dúvida. Se acertou e sabia a resposta, ótimo, você está no caminho certo. Passe para a próxima questão. Se acertou, mas teve qualquer dúvida, tá bom de chute, hein? Mas anote a resposta ou sua dúvida. Uma dica de ouro: releia suas anotações ao final dessa aula, refaça essa aula e veja seu resultado. Releia suas anotações sempre que puder, de preferência no dia seguinte ao estudo, 7 dias depois, e sempre que puder para fixar na memória de longo prazo. Essa é a chave para ter um estudo eficiente por questões. Se você quer aprofundar na metodologia de estudo por questões e ter acesso completo a todas as questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o meu curso de elite para a área policial. Ou se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Sem mais delongas, vamos começar nossa aula? CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2004. Julgue os itens a seguir quanto às regras de circulação de veículos à luz da legislação de trânsito brasileira. A circulação deve ser feita sempre pelo lado direito da via, admitidas as exceções devidamente justificadas ou sinalizadas. Item errado, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Consuplan Técnico Judiciário 2017. Sobre as normas gerais de circulação e conduta presentes no CTB, é correto afirmar que o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, em nenhuma hipótese. Item errado, CTB, artigo 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. IDECAN, Soldado Operador e Condutor Viaturas 2017. Sobre as normas gerais de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro, julgue os itens a seguir. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda, exceto retornos. Item errado. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, movimentos de conversão à esquerda, retornos,
CTB, artigo 35, parágrafo único. IDECAN, soldado operador e condutor viaturas 2017. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Item correto, CTB, artigo 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. IDECAN, soldado operador e condutor viaturas 2017. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Item correto, CTB, artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. IDECAN, soldado operador e condutor viaturas 2017. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Item correto, CTB, artigo 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Sesgran Rio, motorista 2018. No que diz respeito à preferência de passagem, quando dois ou mais veículos passam por fluxos que se cruzam, a regra geral é que terá a preferência o que vier pela dianteira do condutor. Item errado, CTB, artigo 29, inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, a linha A, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. B, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. C, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Sesgran Rio, motorista 2018. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives e nas passagens de nível. Item errado, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Observação: havendo sinalização permitido, a ultrapassagem, nesses trechos, será possível. Sesgran Rio, motorista 2018. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita as destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Item correto, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 4. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido,
são as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Sesgran Rio, motorista 2018. Senhor X, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar nos termos do Código de Trânsito Brasileiro com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto indicativo de buzina. Item errado, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, inciso 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, a linha A, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. FCC, assistente de trânsito, Detran 2018. No tocante ao uso de luzes em veículos, o condutor deve manter acesas, à noite, as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros. Item correto, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Inciso 7. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição, quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e quando o veículo estiver parado para fins de carga ou descarga de mercadorias. FCC, assistente de trânsito 2018. No tocante ao uso de luzes em veículos, o condutor está dispensado de utilizar em veículos de transporte coletivo regular de passageiros, farol de luz baixa durante o dia, quando circular em faixas próprias a ele destinadas. Item errado, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Parágrafo único. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados, deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. FCC, assistente de trânsito 2018. No tocante ao uso de luzes em veículos, o condutor está dispensado de manter acesos, durante o dia, os faróis do veículo, utilizando luz baixa nos túneis providos de iluminação pública. Item errado, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações, inciso 1. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia, nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. FCC, assistente de trânsito 2018. No tocante ao uso de luzes em veículos, o condutor deve usar sempre luz alta nas vias não iluminadas. Item errado, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Inciso 2. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. FCC, assistente de trânsito 2018. No tocante ao uso de luzes em veículos, o condutor deve manter apagadas as luzes de posição do veículo quando sob neblina ou cerração. Item errado, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações, inciso 4. O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração.
o SECEB, Agentes de Trânsito 2018. Sobre as normas gerais de circulação e conduta, é correto afirmar que todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Item correto, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, inciso 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, a linha A, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. O SECEV, Agentes de Trânsito Detran 2018. Sobre as normas gerais de circulação e conduta, é correto afirmar que todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá aproximar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância frontal de segurança. Item errado, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, inciso 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, a linha B, afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. O SECEB, Agentes de Trânsito 2018. Sobre as normas gerais de circulação e conduta, é correto afirmar que o condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Item correto, CTB, artigo 31. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada, ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. O SECEV, Agentes de Trânsito 2018. Sobre as normas gerais de circulação e conduta, é correto afirmar que nas interseções e suas proximidades, o condutor deverá efetuar ultrapassagem. Item errado. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. CTB, artigo 33. O SECEB, Agentes de Trânsito 2018. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Item errado, CTB, artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, inciso 1, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. O SECEB, Agentes de Trânsito 2018. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo direito, tratando-se de uma pista de um só sentido. Item errado, CTB, artigo 38.
Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, inciso 2, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. O SE-SEV, Agente de Trânsito 2018, com base no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem no mesmo sentido pela pista da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Item errado. CTB, artigo 38, parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. O SE-SEB, Agentes de Trânsito 2018, com base no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Item correto, CTB, artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, inciso 2, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. O SE-SEV, Agentes de Trânsito 2018, acerca das normas de obediência para o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, julgue o que se afirma nos itens subsecutivos. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no CTB, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Item correto, CTB, artigo 29, inciso 9. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. O SE-SEV, Agentes de Trânsito 2018. A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Item errado, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. O SE-SEV, Agentes de Trânsito 2018. O condutor deverá guardar distância de segurança traseira e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas. Item errado. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 2. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal
entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. O SCSEV, Agente de Trânsito 2018, o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Item correto, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 5. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. FADESP, Agente de Trânsito 2019. Sobre normas gerais de circulação e conduta, é correto afirmar que a circulação do trânsito de veículos far-se-á pelo lado direito da via, sem exceções. Item errado, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. FADESP, Agente de Trânsito 2019. Sobre as normas gerais de circulação e conduta, é correto afirmar que o condutor, antes de efetuar uma ultrapassagem, deverá certificar-se de que quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Item correto, CTB, artigo 29, inciso 10. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que, a linha A, nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. A linha B, quem o precede na mesma faixa de trânsito, não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. FADESP, Agente de Trânsito 2019. Sobre as normas gerais de circulação e conduta, é correto afirmar que os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas a eles destinadas, e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Item correto, CTB, artigo 40, parágrafo único. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. FADESP, Agentes de Trânsito 2019. Sobre normas gerais de circulação e conduta, é correto afirmar que a operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Item correto, CTB, artigo 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Parágrafo único. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Instituto Excelência, Motorista SAMU 2019. Julgue os itens a seguir. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha.
Item errado. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. A questão não nos diz em que faixa o condutor está para que possamos fazer o julgamento correto, conforme o CTB, artigo 30. Instituto Excelência Motorista SAMU 2019. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. Item correto, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Inciso 1. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. Instituto Excelência Motorista SAMU 2019. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Item correto, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Inciso 2. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Tô achando que você não curtiu muito a aula, não. Porque eu não vi você deixando um comentário. Vai, deixe um comentário e participe sempre para divulgarmos mais e mais aulas como essa. Inas do Pará, Motorista 2019. Em relação ao artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Dentre elas, julgue as que constam nos itens a seguir. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, sem exceções. Item errado, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Inas do Pará, Motorista 2019. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, sem considerar no momento a velocidade e outras condições adversas na via. Item errado, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 2. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Inas do Pará, Motorista 2019. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados e identificados pelo CONTRAN. Item correto, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 8. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via,
gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devem estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Inas do Pará, motorista 2019. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para que saia de imóveis ou áreas especiais de estacionamentos. Item errado. CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 5. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Inas do Pará, motorista 2019. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso da rotatória, aquele que entrará nela. Item errado. CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. A linha A, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. B, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Ou C, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Inas do Pará, motorista 2019. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, todo condutor, ao regular a velocidade, deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, além de não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida. Item correto, CTB, artigo 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de, inciso 1, não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida. Inas do Pará, motorista 2019. Conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo só poderá fazer o uso de buzina em toque breve nas seguintes situações: para fazer advertências ao se aproximar de cruzamentos, com ou sem sinalização semafórica, para ultrapassar os veículos de grande porte e fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Item errado. CTB, artigo 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina desde que em toque breve nas seguintes situações: para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes, fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. O artigo 41 do CTB não permite o uso de buzina para ultrapassar os veículos de grande porte. Inas do Pará, motorista 2019. Conforme dispõe o artigo 48 do Código de Trânsito Brasileiro, nas paradas, operações de cargas ou descargas e nos estacionamentos, o posicionamento dos veículos dar-se. Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar posicionados no sentido oposto da pista de rolamento para advertir os demais da via.
Item errado, CTB, artigo 48, parágrafo 1º. Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. Inas do Pará, motorista, 2019. Conforme dispõe o artigo 48 do Código de Trânsito Brasileiro, nas paradas, operações de cargas ou descargas e nos estacionamentos, o posicionamento dos veículos dar-se. O veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Item correto, CTB, artigo 48. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Inas do Pará, motorista, 2019. Conforme dispõe o artigo 48 do Código de Trânsito Brasileiro, nas paradas, operações de cargas ou descargas e nos estacionamentos, o posicionamento dos veículos dar-se. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição oposta à guia da calçada meio-fio. Item errado, CTB, artigo 48, parágrafo 2º. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada meio-fio e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Inas do Pará, motorista, 2019. Conforme dispõe o artigo 48 do Código de Trânsito Brasileiro, nas paradas, operações de cargas ou descargas e nos estacionamentos, o posicionamento dos veículos dar-se. Nas paradas, operações de cargas ou descargas e nos estacionamentos, o veículo deverá estar em posição perpendicular à guia da calçada meio-fio e junto a ela. Item errado, CTB, artigo 48. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. VUNESP, condutor de veículos, 2019. De acordo com o artigo 29, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que vier pela direita da rodovia. Item errado, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 3. Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem à linha A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. C. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, 2019. Avalie as situações a seguir nas quais há um cruzamento de dois fluxos em um local não sinalizado. 1. Cruzamento entre uma rodovia e uma via local. 2. Encontro de uma via com uma rotatória. 3. Encontro entre duas vias locais. Em cada uma dessas situações, a preferência será 1. De quem está circulando pela rodovia. 2. De quem está na rotatória. 3. De quem vier à esquerda do condutor.
Item errado, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem à linha A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. C. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, 2019. Sobre o uso de luzes em veículos, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve manter os faróis do veículo utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia em todas as vias públicas. Item errado, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Inciso 1. O condutor manterá acesos os faróis do veículo utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, 2019. Sobre o uso de luzes em veículos, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve usar sempre luz alta nas vias não iluminadas. Item errado, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Inciso 2. As vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, 2019. Sobre o uso de luzes em veículos, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve manter os faróis em luz alta quando sob chuva forte, neblina ou cerração. Item errado, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Inciso 4. O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, 2019. Sobre o uso de luzes em veículos, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve manter acesas as luzes de posição do veículo para o embarque ou desembarque de passageiros, tanto de dia quanto à noite. Item errado, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Inciso 7. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, 2019. Sobre o uso de luzes em veículos, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve usar a troca de luz baixa e alta de forma intermitente para indicar a intenção de ultrapassar um veículo que segue à frente. Item correto, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações, inciso 3. A troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para 1. Para indicar a intenção de ultrapassar um veículo que segue à frente. Ou 2. Indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, 2019. Sobre as normas gerais de circulação e conduta indicadas no Código de Trânsito Brasileiro, julgue os itens subsecutivos. Todo condutor tem, antes de efetuar uma ultrapassagem,
que se certificar de que nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Item correto, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 10. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que, a linha A, nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, 2019. Ao efetuar uma ultrapassagem, o condutor deve indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Item correto. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, a linha A, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, 2019. Todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, qualquer que seja a faixa de circulação, manter-se nela sem acelerar a marcha. Item errado, CTB, artigo 30. Todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá. Inciso 1. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. 2. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. FCC, Oficial Estadual de Trânsito, 2019. Com relação às normas gerais de circulação e conduta, especificamente quanto às bicicletas e ciclomotores, é correto afirmar que, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Item correto, CTB, artigo 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. FCC, Oficial Estadual de Trânsito, 2019. Com relação às normas gerais de circulação e conduta, especificamente quanto às bicicletas e ciclomotores, é correto afirmar que a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que o trecho esteja dotado de ciclofaixa. Item correto, CTB, artigo 58, parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. FCC, Oficial Estadual de Trânsito, 2019. Com relação às normas gerais de circulação e conduta, especificamente quanto às bicicletas e ciclomotores, é correto afirmar que, nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento em sentido contrário de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Item errado, CTB, artigo 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento,
ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. CESP Apoio Técnico Especializado 2010. Julgue os itens subsequentes acerca do uso da buzina e das luzes do veículo de acordo com as disposições do CTB. Considere que um motorista às 6 horas da manhã acione repetidamente e de forma prolongada a buzina de seu automóvel para chamar a atenção de um pedestre em situação de perigo. Nessa situação, dada a situação de emergência, o motorista não comete infração de trânsito. Item errado. O motorista comete infração de trânsito. CTB, artigo 227, usar buzina. Inciso 1. Em situação que não há de simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. 2. Prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. 3. Entre as 10 e as 6 horas. 4. Em locais e horários proibidos pela sinalização. 5. Em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN. Infração leve, penalidade, multa. CESP Apoio Técnico Especializado 2010. Um condutor de veículo que estiver circulando pela faixa da esquerda sem o propósito de efetuar curva para a esquerda deve, ao perceber que outro que o segue quer ultrapassá-lo, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Item correto. CTB, artigo 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, inciso 1, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. 2. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. CESP, Técnico Especialista em Transporte 2015. Em efetiva prestação de serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, os veículos de polícia gozam de livre circulação, estacionamento e parada e têm prioridade de trânsito. Contudo, mesmo em uma perseguição, a preferência de passagem na via e no cruzamento deverá ocorrer com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. Item correto. CTB, artigo 29, inciso 7. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições. A linha D. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código. CESP, Analista Especialista em Segurança, STJ 2015. Um servidor do STJ, ocupante do cargo de segurança, foi designado para conduzir veículo utilizado para o transporte de 10 magistrados da sede em Brasília, Distrito Federal, para uma cidade X, distantes 500 quilômetros uma da outra em uma rodovia. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir de acordo com os dispositivos do CTB. Ao transitar por um túnel, ainda que a viagem seja realizada durante o dia e que o túnel seja provido de iluminação, o condutor do veículo deverá manter os faróis acesos utilizando luz baixa. Item correto. CTB, artigo 40.
O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Inciso 1. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2002. Considere a seguinte situação hipotética. Fabrício conduziu seu veículo no sentido norte-sul, em pista urbana sinalizada, com faixa descontínua e desprovida de acostamento. Nessa via coletora, os veículos circulavam nos dois sentidos, cada qual dispondo de apenas uma faixa de rolamento. Fabrício pretendia entrar à esquerda em via perpendicular, atravessando o sentido oposto àquele em que transitava. Nessa situação, Fabrício deverá sinalizar, indicando a intenção de entrar à esquerda, e na hipótese de não haver fluxo de veículos no sentido sul-norte, deverá ceder passagem aos veículos que se deslocam na retaguarda do seu, aguardando que ultrapassem para, após, efetuar a conversão. Item errado. Erra a questão ao dizer que Fabrício deverá ceder passagem aos veículos que se deslocam na retaguarda do seu, aguardando que ultrapassem para após efetuar a conversão. Se Fabrício quer fazer uma manobra de conversão à esquerda, ele deve seguir o que nos ensina o inciso 2 do artigo 38 do CTB. Artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, inciso 2, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2002. Considere a seguinte situação. O eixo rodoviário oeste, em Brasília, Distrito Federal, é uma via composta de duas pistas separadas por canteiro, uma para deslocamento no sentido sul-norte e outra norte-sul. Cada pista dispondo de duas faixas de trânsito. A velocidade máxima permitida para o deslocamento de veículos é de 60 km por hora e não existe faixa exclusiva para ônibus. Nessa situação, é correto concluir que o condutor de um veículo que circule na faixa da direita de uma daquelas pistas, ainda que se desloque a 50 km por hora, não estará obrigado nem a acelerar, nem a ceder passagem ao condutor que o siga e evidencie o propósito de ultrapassá-lo. Todavia, ainda que se desloque a 60 km por hora pela faixa da esquerda, o condutor deverá tomar a faixa da direita na mesma situação de intenção de ultrapassagem mencionada. Item correto, CTB, artigo 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, inciso 1, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. 2. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Artigo 29, inciso 4. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Tô achando que você não curtiu muito a aula, não. Porque eu não vi você deixando um comentário. Vai, deixe um comentário e participe sempre para divulgarmos mais e mais aulas como essa.